Atos 17, 24. Deus não habita em tendas, nem em templos feitos por mãos. Lucas aqui narra um momento na vida do apóstolo Paulo, onde este se encontrava no Areópago, ali em Atenas. E a narrativa bíblica vai nos mostrar que o espírito de Paulo se comovia em si mesmo, quando este via a cidade tão entregue à idolatria. Ou seja, o apóstolo Paulo se incomodou muito ao perceber como os atenienses eram idólatras. Então ele passa a falar do Evangelho de Jesus, ele passa a falar de Jesus. E ao fazer isto, o apóstolo Paulo chama a atenção de alguns filósofos epicureus e estoicos que estavam ali. Então começa ali o discurso de Paulo sobre o Deus desconhecido. E por que um discurso sobre o Deus desconhecido? Porque os atenienses eram tão idólatras que eles erguiam vários altares para muitos deuses. E entre os muitos altares que ali haviam, o apóstolo Paulo percebeu um onde não tinha nenhuma imagem. Havia apenas uma escrita ao Deus desconhecido. E foi aí, neste momento, que Paulo percebeu a oportunidade de apresentar aos atenienses o Deus que Paulo conhecia. Então Paulo passa a mostrar o Deus que é criador de todas as coisas e que não está sujeito à determinação, domesticação ou vontade humana, pois ele é criador de tudo e de todos. Bem diferente do que temos ouvido nos últimos tempos, onde pessoas acreditam que de alguma maneira podem manipular a Deus, de alguma maneira, conter Deus, o que é um grande erro. E ao nos depararmos com uma narrativa como esta, logo nos surge um questionamento. Quantas pessoas ainda hoje levantam altares para Deus sem ao menos conhecê-lo? Ou melhor, quantas pessoas conhecemos que dizem conhecer a Deus, que fazem enunciados bíblicos, porém suas vidas mostram claramente que Deus para estes continua sendo desconhecido. Uma triste realidade, não é mesmo? Mas, diante desta triste realidade, vem outro questionamento. O que estamos fazendo a respeito disso? Numa narrativa como essa, percebemos que ainda hoje é necessário que façamos como o apóstolo Paulo, que teve coragem de apresentar a Deus para aqueles atenienses. Ainda hoje há essa necessidade de apresentarmos Jesus, de apresentarmos Deus, o Evangelho de Jesus, para aqueles que dizem conhecê-lo, mas ainda não conhecem. Para aqueles que dizem conhecer a Deus, mas que Deus ainda é desconhecido para eles. E a minha oração é para que Deus nos ajude com isto. Nos ajude a sermos instrumentos eficazes em suas mãos. Que tenhamos coragem de anunciar Jesus Cristo através de seu Evangelho, para aqueles que ainda não o conhecem. Para a glória de Deus e em nome de Jesus. Amém.